Combate à dengue é o tema do Câmara Debate de hoje, aqui pela TV Câmara Uberlândia. E a gente vai falar um pouco aqui sobre as dificuldades, os desafios do Centro de Controle de Zoonoses de Uberlândia para conscientizar a população, pois, na maioria das vezes, depende, sim, da população. E para falar sobre o assunto, a gente convidou aqui a Claudiane Rodrigues Gil, que é supervisora de área, que trabalha todos os dias aí na rua, lutando para combater esse mosquitinho danado. Muito obrigado pela sua presença aqui, Claudiane. Eu que agradeço, estou à disposição. Obrigada. Bom, a Claudiane vai falar para a gente como a população pode receber melhor os agentes, enfim, para que a gente possa combater efetivamente esse mal. Sim. E aqui o Câmara Debate sempre tem a presença de um ou dois vereadores e hoje aqui conosco Isaac Cruz, mais uma vez. Vereador, muito obrigado pela sua presença aqui, Isaac. Eu que agradeço pela oportunidade dessa emissora estar sempre com assuntos muito interessantes. Eu acredito que o assunto de hoje que vamos tratar aqui, que é com respeito ao mosquito da dengue, é de suma importância que as pessoas fiquem atentos, porque muitas orientações vão ser passadas aqui e as pessoas têm que aproveitar essas orientações. Muito obrigado pelo convite. Ainda mais que essas orientações são para o próprio bem da população, né? Não é favor nenhum que a população está fazendo, né? Bom, e aqui conosco o coordenador do Centro de Controle de Zoonoses de Uberlândia, o José Humberto Arruda, mais uma vez aqui, né, José Humberto? Todo ano aqui discutindo o mesmo tema e, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, realmente, mais uma vez, né, buscando aí levar uma palavra que direcione a atitude do morador de uma forma a contribuir. Nós estamos atravessando um momento muito difícil, o vereador Isaac sabe, tem inclusive nos ajudado, o vereador Vilmar também tem se esforçado, né, e a gente precisa disso, exatamente isso, envolver em cada segmento para ter uma resposta nesse momento. Bom, muito obrigado então, José Arruda. E aqui conosco o vereador Vilmar Rezende, que tem uma lei que versa sobre esse tema, vai falar também sobre essa lei e a gente agradece muito a sua presença aqui, Vilmar. Muito obrigado. Bom, eu que agradeço. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus, né, a oportunidade de estarmos juntos, né, com pessoas tão especiais como vocês todos que aqui estão, o Arruda, o meu companheiro vereador pastor Isaac Cruz, a Claudiane, uma grande servidora da Prefeitura de Uberlândia, que a gente tem o maior respeito, né? E quero mais uma vez dizer que a Câmara está fazendo a nossa parte, né? Que é trazer pessoas de conhecimento para que a gente possa cada vez mais conscientizar as pessoas de que esse mosquito realmente ele mata as pessoas. E desejo boa sorte e bom bate-papo a todos nós. Com certeza, aqui o nosso objetivo é levar orientação, conscientização para a população, principalmente nesse tema tão importante que custa vidas, né? Arruda, há mais ou menos aí alguns dias a Prefeitura lançou a campanha de combate à dengue já numa situação de epidemia, né? Como que está a situação na cidade, já para de cara já começar a alertar a população? É verdade, nós tivemos uma reunião com o senhor prefeito com o objetivo justamente de mobilizar. A vigilância já alertava para uma aceleração dos casos, especialmente do início do dia 10 ali de janeiro para frente. Nós tivemos um aumento e muito importante isso, né, chamar as pessoas, dizer aquilo que cada um pode ajudar. A situação preocupa, o número de notificados é maior e nós temos um conjunto grande de ações, mas a gente percebe ainda que tem uma vertente que não dá a resposta. Nós temos pesquisa, temos armadilha, só para avaliar infestação e transmissão. Mas no que se refere ao quintal, no que se refere ao morador, nós precisamos urgentemente de um envolvimento maior. Quando é notificação, não quer dizer que seja a doença em si, né? Não, o sistema de vigilância funciona dessa forma. A pessoa vai na unidade, num quadro febril, normalmente dengue tem a febre, e o médico notifica como suspeito. Ele entendendo ali que aqueles sintomas é um indicador de dengue, ele vai notificar. Essa notificação vai num sistema, né, chamado FastMed, que cai para nós lá no mesmo momento. É importante isso, porque uma pessoa que está com dengue vai ter um período febril que vai durar em torno de 6 dias. No máximo ali 6 dias, entre 4 e 6 dias.
Nesse período, qualquer mosquito que pique essa pessoa, ele se infecta, ele pega o vírus, leva para o seu interior, torna ele infeccioso, e toda vez que esse mosquito picar em alguém para se alimentar, porque a fêmea precisa do sangue para formar a casca do ovo, cada vez que ela picar alguém, ela vai repassar a doença. Quando essa informação chega, permite que a gente faça um trabalho no entorno desse suspeito para impedir esse repasse. Daí a necessidade de ter essa notificação, a urgência, para que haja o disparo da ação no sentido de evitar novos casos. Então a prioridade são lugares onde já tem um caso ali, o entorno tem um perigo maior. Exatamente. E onde vocês agem com mais eficácia, vamos dizer assim. Isso, o trabalho vai ter um retorno maior, porque você vai pegar aquele mosquito que eventualmente se infectou, ou aquele que está no entorno de uma pessoa que pode infectar ele. Né? Um mosquito infectado transmite o resto da vida dele, ele vive em torno de 35 a 40 dias. Nesse período, sempre a fêmea, né, cada vez que ela pica, vai ter mais um paciente ali com a dengue. Por isso é importante. Nesses 35, 40 dias aí dá para fazer um estrago danado, né? Dá, porque ela se alimenta, os estudos da Fiocruz mostram isso, ela se alimenta em média uma vez a cada 3 dias. Né? Então ela fica naquela alternância de se alimentar de sangue no crepúsculo, né? O amanhecer, o anoitecer, ela vai se alimentar. E colocar ovos, cada postura que ela faz em torno de 70 ovos. E fica nesse até o fim da vida. Bom, a Claudiane está aqui, ela é supervisora de área, está sempre na rua aí com o pessoal, buscando. A gente sabe que mais de 80% dos focos estão nas residências, né? Sim. E como vocês têm chegado aí nos moradores, eles estão abrindo as portas, estão conscientes desse perigo? Infelizmente, eu acho que a maior causa, né, da gente não conseguir até diminuir, às vezes, a infestação do próprio mosquito, é onde o morador não nos atende. Essa é a grande dificuldade. Nós temos bairros em Uberlândia onde o número de imóveis fechados é altíssimo. E muitas das vezes o foco pode estar nesse imóvel onde nós não temos acesso, né? Então, assim, nós até temos várias ações, uma gama de ações conjuntas que nós temos de imóveis fechados, de casas de imobiliária, de imóveis abandonados, terrenos vagos onde a gente pula. Esses imóveis, assim, a gente faz alguma ação, mas aquela residência em que o morador, às vezes e muitas das vezes, ele está lá e não nos atende, acontece aí isso? Muito. De tocar e ver que é o agente e não atende a porta. Meu Deus. Nos 8 anos anteriormente que eu trabalhei exatamente com essa gestão, havia um percentual médio de imóveis fechados que oscilava entre 20% e 25%. Hoje, dificilmente você sai de um bairro com um número menor que 30%. E isso depois de disparar ações, inclusive no sábado. Existe a questão da segurança, né, em receber. E a gente sempre orienta, se tiver dúvida, para ligar no Centro de Controle Zoonoses, porque é muito importante a pessoa entrar. Você imagina 30% dos imóveis fechados e às vezes você elimina ali, no ano passado foram cerca de 70 mil focos eliminados. Então você imagina 30% a mais disso, quantos focos persiste, permanece e às vezes mantém ali a doença circulando. Então seria muito importante. A gente sempre pede a colaboração no sentido de ter atitude com o quintal, de remover objetos, de nos auxiliar. Mas essa parceria de simplesmente receber, ouvir o servidor, ele sempre leva uma mensagem específica da casa, ele vai falar daquela bromélia que está lá, ele vai falar da calha, da piscina, ouvir ele e ter uma atenção, tirar um momento ali para receber, seria assim, cidadania pura, vamos dizer dessa forma. Muitas vezes o morador até não acredita, às vezes quando ele nos recebe, num foco que a gente mostra. Quando a gente entra, né, ele até nos recebe muito bem, fala, não, aqui está tudo tranquilo, mas aí a gente, com a nossa experiência, já a gente detecta um foco, ele fala, não acredito, ainda bem que vocês vieram. Então tá aí, eu acho que há a importância da gente entrar
né? É como a Arruda falou, da gente entrar, da gente passar essas orientações, né? Muitos moradores também nos vê apenas como catadores. Isso é um bordão já bastante conhecido, né? Catadores de lixo. Você vai lá limpar a casa dele, lá o Isso. quintal. E não, nós vamos para poder orientar ele. E que muitas vezes, com a experiência que a gente tem, a gente já detecta ou um foco ou um possível foco que ele não imaginava. E é interessante esse assunto. Nós temos, conforme a Arruda falou ainda há pouco, nós temos dado apoio através da nossa equipe de trabalho. E agora no início, acho que foi no mês de janeiro, nós estivemos juntos ali no bairro Tocantins. Eu, inclusive, estava junto, fazendo esse trabalho de orientação. E nós encontramos pessoas, da gente bater na porta e a pessoa vir receber e ficar, inclusive, chateada. Poxa, mas uns 15 dias atrás o pessoal da zoonose passou aqui, vocês estão vindo novamente, vocês estão pensando o quê? Que na minha casa tem sujeira? As pessoas ainda tratam com ignorância. Com grosseria, hein? Com grosseria, quer dizer, nós não estamos brincando, o pessoal da zoonose, que vão identificados, não está brincando de procurar mosquito, está lutando para conscientizar as pessoas. A gente costuma dizer que o problema da dengue é grave, mas eu acho que mais grave ainda é a forma em que as pessoas têm visto esse problema. Porque a gente não pode, né, ficar dependendo só do pessoal da zoonose, que alguém vai lá. A pessoa ela tem que ter esse hábito de pelo menos 1 ou 2 vezes por semana dar uma vasculhada no seu quintal, porque é uma simples tampinha tampinha de refrigerante. De refrigerante. É o suficiente, ainda mais nessa época. Eu acho que essa época é uma época, né? O Arruda pode falar melhor. Tem mais calor, né? É bem propícia para isso, porque chove, faz essa estiagem, e é tudo que o mosquito quer para se proliferar. E nós estamos aí nos aproximando, não sei se é o mês de abril, que costuma ser pesado. Pesado. Essas curvas elas têm variação, né? Esse ano, por exemplo, nós devemos ter ponto máximo, espero eu, em março. Porque ela começou em outubro, e isso vem causando uma reprodução de mosquitos, especialmente naqueles lugares de difícil acesso, e ele vai aumentando e com ele vem aumentando a infestação. A gente tenta de todas as formas conter, mas o ciclo da doença é exatamente isso. Final de um ano, começo do outro, ela tem ponto máximo. Normalmente é abril e às vezes até maio, como disse o pastor. Mas esse ano nós temos aí motivos para crer que ela deve ter ponto máximo no mês de março. Essa ideia que as pessoas às vezes cultivam de que o problema do mosquito está associado à sujeira, de que está na periferia, de que está só naquele lugar, ela é equivocada. Nós já tivemos bairros considerados nobres que encabeçava a lista de bairros mais infestados. É muito comum ter foco em bromélia, é muito comum ter foco na calha, é muito comum a piscina, né? Muitas vezes a pessoa não usa aquela piscina, a larva vem, começa a desenvolver, a pessoa nem percebe. Às vezes o vaso que está lá em desuso, o banheiro, não é usado, gera mosquito. Então não existe assim aquela que vai ser só naquela casa. Só na periferia, né? Vamos dizer. É o recipiente, aquele recipiente que fica atrás da geladeira. Né? Sim. Contendo água. Nós encontramos numa ação que nós estávamos junto com o pessoal da zoonose ali no Shopping Park, foi o ano passado, nós encontramos. Eu encontrei e a pessoa, não, aqui não tem, está tudo limpo, você pode olhar. Eu fui olhar. Como eu falei. Atrás da geladeira, que a água fica parada, normalmente a pessoa não tem o hábito de tirar, essa geladeira mais nova parece que ela já faz o processo automático. Mas as geladeiras mais antigas, elas têm aquela copinho lá atrás dela. Contendo água. Ali o mosquito vai. E interessante as pessoas entenderem uma coisa, que o mosquito ele voa. Às vezes ele se proliferou aqui, mas ele voa, ele vai agir lá no Shopping Park, ele saiu daqui. Então isso é importante, que um vizinho vá orientando o outro. A questão das residências, por exemplo, que ficam fechadas, por exemplo, o vizinho que teve o seu lar visitado, mas o vizinho estava com a porta fechada, eu acho que o vizinho deveria no outro dia, quando aquele vizinho chegasse do trabalho,
ir lá e passar a orientação que ele recebeu. Mas, infelizmente, isso, na maioria das vezes, isso não acontece. Não. Coloca a responsabilidade na zoonose e esquece que a responsabilidade é dele, né? É de cada um. Na verdade, se você pegar o PNCD, o Programa Nacional de Controle da Dengue, né, ele foi concebido com esse nome, na época não tinha Zika vírus, chikungunya, é de 2009. Mas se você pegar ele e agir com perfeição, mantendo tudo aquilo que o PNCD prega, fazendo as visitas dentro daqueles períodos, ainda assim não seria possível um programa de saúde pública controlar essa doença sozinho. É impossível. Para um programa ter o controle, ele teria que ter uma visita em cada residência semanalmente. Isso inviabiliza, tira qualquer possibilidade financeira de existir. Então, a proposta do Ministério é visitar, orientar para que aquela pessoa passe a fazer a vigilância, pelo menos ali do seu quintal, e mantenha o quintal livre de qualquer objeto que vá ser gerador de mosquito. A proposta do programa é essa, nós não temos a pretensão, né? Temos ações específicas em ferro velho, borracharia, coletamos no ano passado mais de 250 mil pneus, são vertentes específicas que o poder público tem que atuar e a gente mantém essas ações sistematicamente. Mas quando você vai para o quintal, é impossível o poder público fazer. Teria que manter ali, praticamente manter uma pessoa ali. Até porque, pensa comigo, um servidor entra na casa, faz um trabalho perfeito. Só que para você fazer uso de adulticida, matar mosquito que já está voando, existe limitação. Você não pode sair jogando veneno na hora que dá na cabeça. Você mata outras espécies. Então, isso só é liberado e com muito, existe um comitê... Você disse o caso do fumacê, né? O fumacê, por exemplo, nós começamos agora a circular no Tocantins. Existe um comitê que libera isso, dada a condição de transmissão que está passando naquele local. Porque ele tem um nível de agressividade. Na rotina, no dia a dia, você não pode fazer uso de adulticida contra o mosquito que está ali voando. Onde eu quero chegar? Que por mais perfeito que seja a visita de um agente dentro de uma casa, quando ele sai, se o morador lança um frasco e chove à noite, no outro dia tem mosquito voando para repor o foco ali de novo e dar de novo origem a tudo. Então a participação do morador durante a ausência, quando o servidor não visitou e foi embora, a participação é fundamental. Sem ela é impensável, não tem como. A ansiedade da população com relação ao fumacê é muito grande, né? Nós percebemos isso. Quando ele começa a rodar, quando nós começamos a trabalhar, eu percebo que existe uma satisfação do morador. Mas assim, eu mesmo sempre converso com eles, falo, isso daqui não resolve. Isso daqui é o último caso. O que vai resolver são os focos que estão lá. São os focos que estão dentro. Né? Como são os focos que estão lá. Da noite para o dia pode surgir outro foco. Pode, rapidamente. Você acabou de sair da casa da pessoa, no outro dia está lá outro foco. E muitas das vezes pode ser até que o fumacê tenha passado no dia anterior, mas já no dia seguinte está lá o foco. A ideia do fumacê é pegar, como eu expliquei, existe a pessoa suspeita. A pessoa está infectando mosquito. A ideia com aquele ciclo que você faz é tirar o mosquito infectado. O foco, a caixa d'água que está gerando aquele mosquito, de repente até vai continuar, vai persistir se você não fizer outras ações ou se o morador não ajudar. Mas aquele que leva o vírus, você pode abater ele com o uso desse artifício. Mas é por isso que às vezes você passa dias, tem mosquito de novo. A pessoa precisa entender que a ideia é exatamente pegar aquele que está levando o vírus. Vilmar, você está quietinho aí. O Vilmar, quando ele entra para falar... Ele hoje está quietinho. Você sabe por que é? Eu estou assim, muito interessado nesses assuntos e estou analisando o que eles estão discutindo aí. Isso é de suma importância. E tudo aquilo que foi discutido por vocês está dentro da nossa lei. Interessante. Rapidamente eu vou fazer um resumo. Pode ser? Lá. Eu tenho 2, 3 minutinhos, pode ser 2? Tem o tempo que rapidamente, quiser, a lei foi aprovada em 2006. Isso, depois que eu tive uma dengue, fiquei 3 dias internado, eu como vereador, falei, gente, nós precisamos fazer alguma coisa por isso. Nós estávamos num carnaval, lá talvez em 2006, lá na praça da prefeitura, e tinha ambulância lá, o Paulo Salomão, salvo engano, o doutor André, que era o secretário, eu não me lembro, nessa época, em 2006.
Doutor André. Doutor André, eu cheguei... São datas que são eu vou lembrar essa data porque são coisas que marcam a vida da gente, né? Fui lá na ambulância, falei, pô, tira minha pressão aqui que eu não estou sentindo muito bem. Então, quando eu entrei na ambulância, que eles me fizeram minha pressão e tudo, me olhou, você não pode sair dessa ambulância, você tem que ir para o hospital agora. Isso aconteceu comigo, fui para um carnaval e saí na ambulância, né? Me deixaram no hospital, fiquei 3 dias internado e durante essa época eu fiquei pensando, pô, eu na minha qualidade de legislar, o que eu posso fazer? E nós não conhecíamos lei praticamente naquela época, tinha muito pouca coisa sobre dengue, era novo praticamente o fato, né? E para discutir que eu tinha, e para determinar que eu tive dengue, gastou uns 3, 4 dias depois que foi fazer o diagnóstico. Então nós elaboramos aqui uma lei rápida, em agosto, foi aprovada e sancionada em agosto de 2006 pelo prefeito Adelmo Leão, que era o prefeito daquela época. Você já estava... Eu cheguei em 2005 na Pois é, então você já estava. Então nós aprovamos uma lei que é justamente o resumo disso aí. Aqui é muito fácil, ó. Ela estabelece que o Poder Executivo Municipal, essa frase é muito interessante para vocês, promoverá ações de polícia administrativa visando a impedir atos e práticas que exponham a população ao risco de contrair doenças relacionadas ao Aedes aegypti. Entendeu? E vai falando de várias coisas, responsabilidade de cada um de nós tem que ter, né? Responsabilidade do morador, responsabilidade daquela pessoa que tem piscina na sua casa, que ele é obrigado a cuidar, a zelar, a tratar, né? Porque as pessoas que têm as piscinas realmente, aqui está na lei, são obrigadas a fazer isso. Porque se você quer piscina, você tem que cuidar. E você tem que lembrar o seguinte, que o mosquito, como já foi dito, prolifera rapidamente, né? Então qualquer foco é motivo de geração de 70 ovos em cada exposição da fêmea, né? E lembrar que o hábito dele é diurno, né? Ele pica durante o dia. E muitas das vezes a pessoa se preocupa em agasalhar à noite para não ser picado. Não. Vista-se calça comprida durante o dia, meia. É uma forma de você evitar também essa picada desse mosquito que está contaminado pelo Aedes, né? Lembrar que esse mosquito ele não tem capacidade de voo tão longa, né, Arruda? Parece que 80 metros? Em torno de 300. 300 metros. Do ponto de reprodução, ele consegue avançar em torno de 300. Então, são várias coisas que tem na lei, sabe, Fernando? Então, é muito importante, e toda a lei de 2006, ela tem que ser aperfeiçoada, tem que ser modificada, tem que ter nova sugestão, principalmente das pessoas que estão no campo, como a nossa Claudiene, que está aí, o Arruda, são pessoas experientes, para aprimorar cada vez mais a nossa lei. Nós precisamos atualizar, talvez, né? E fica aqui tem um artigo que diz o seguinte, que fica as imobiliárias obrigadas a abrir imóveis que detenham as chaves para vistoria e combate ao mosquito da dengue. Eu pergunto a vocês, as imobiliárias são acessíveis? Eles realmente abrem essas casas? Estão cumprindo a lei? Nessa ocasião, nós temos parceria muito boa com as imobiliárias. Nós temos uma pessoa que percorre, pega a chave e à tarde é feita a ação. Então, hoje, aquele imóvel que está para compra e venda, ele é um problema menor do que aquele que está fechado, porém, no nome de um particular. Entendi. Outra coisa que eu fico, eu sou responsável de obras de construção civil, por terrenos, obrigado a adotar medidas tendentes à drenagem permanente de coleções líquidas, né? Tem que acabar com as águas. Não tem jeito. Quando chove demais, como agora, choveu muito, aí fica incontrolável aqueles terrenos que tem a poça d'água, fica... E muitas das vezes as pessoas não vê que tem uma latinha, tem uma... Eu sempre falo isso, a gente às vezes faz a vistoria no nosso bairro, nos nossos vizinhos, a gente tem isso, nós somos acostumados a fazer isso na nossa rua. Então é o seguinte, muitas das vezes a pessoa joga uma garrafa de mineral sem tampa, entendeu? E ali fica um pouquinho de água ali dentro, é um dos focos de proliferação, né? O que você está falando? Te cortei? O nosso grande problema hoje chama-se residência. Exato. Residência. Nós temos aqui em Uberlândia muitos ferro velho na margem da rodovia, nós temos muitas borracharias, nós temos floricultura, temos essa questão das imobiliárias, e Uberlândia é uma cidade que tem muita oferta para alugar, vender, né? Temos mais de 4.300 piscinas, né? E essas piscinas a gente tem até relativo controle, porque as pessoas informam, a gente coloca o peixe, não posso dizer que não escapa uma ou outra, mas a gente... Tem, inclusive, um aplicativo que faz controle de todas essas vertentes, onde a proliferação é maior. Eu acredito que o Uberlândia tem sido, inclusive é chamado
para apresentações, no caso do pneu, nós somos referência. O nosso problema de Uberlândia chama-se residência. E existe um problema em Uberlândia que é recorrente e que, francamente, a gente não consegue mudar. Vaso de planta. O vaso de planta aparece sempre nas pesquisas, ele está sempre ali entre os 5 que mais reproduz mosquito. Ele tem uma proteção, vamos dizer assim, da dona de casa. Você passa, coloca o produto. Ela vai com a mangueira, tira o produto. E ela põe uma água nova para o mosquito se reproduz naquela água nova. E a residência, quando você fala na lei, é muito mais complexo do que uma empresa, porque a empresa tem uma responsabilidade social maior, a abordagem é diferente, faz o acesso, uma campanha interna, o acesso é diferente, campanhas funcionários, internas, notificação. A residência, quando você tenta, ela fecha. E aí você não pode invadir, ela fecha. Então é sempre mais delicado. A gente tem, na maioria das vezes, faz a opção pela orientação, pelo convencimento, até para não perder, né, as zoonoses. Apesar de todos os problemas que a gente cita de residência, ela tem muito acesso, a gente consegue muito, tem muita gente envolvida, né? Você fala assim, 600 casos, 2.000, vamos pôr. Nós temos uma população que beira 800.000 pessoas. Sim. Então você vai achar aí muita gente que não se enquadra. Que está fazendo a sua parte. Está fazendo a sua parte. Né? E então, assim, é mais delicada a residência. A gente sabe disso e tenta sempre ir, como fizemos lá na igreja com o pastor. As igrejas é muito positivo porque os pastores têm voz ativa, são pessoas que têm um acesso na decisão daquele que está ali, né? E a gente tem buscado esses artifícios, essas formas, para poder convencer. E não precisa muito tempo, por exemplo, no caso da igreja evangélica, ou seja, o padre, ele deveria ser uma obrigação, todo culto, tirar ali 2 minutos e orientar o povo, porque as pessoas, elas não têm esse hábito, elas não costumam, elas ouvem, mas não praticam. Por exemplo, o Gilmar está falando de uma lei que fala tudo que a pessoa tem que fazer. Mas entenda uma coisa, você que está nos assistindo em casa, se não houvesse pessoas para jogar, por exemplo, lixo na rua, não haveria entupimento de boca de lobo. Por que a boca de lobo ela entope? Quem é o culpado? É o prefeito? Quem é culpado? É a chuva? Não, o culpado é aquele que jogou o lixo na rua. A gente vê muito isso. Então, quem é culpado muitas das vezes de você ficar, da pessoa ficar com dengue? Os verdadeiros combatentes não são pessoas das zoonoses, porque eu acredito que alguém que trabalha diretamente nas zoonoses, alguém um dia já deve ter pego dengue, ou não? Sim, sim. Então, eu nunca peguei, não. Mas já. Então isso significa o seguinte, não são eles que resolvem o problema. É cada um de nós, temos que fazer a nossa parte. Você tem que ter um hábito. Você tem que ter um hábito. Vamos colocar um pouco... eu sou meio desbocado quando eu falo, a ignorância de lado. Tem muita gente em ignorância, me desculpe você que está nos assistindo, porque às vezes você não tem esse hábito, não abre a porta. Eu tenho feito essas ações, eu tenho visto com os meus olhos. Tem pessoas que a gente tem que insistir, falar, entendeu? Explicar, pastor, perde 10, 15, 20 minutos. Tempo, às vezes, numa residência, para a pessoa permitir, o vereador Gilmar, de que a gente entre, de que já poderia ter feito 5, 6 casas. Fica insistindo, e quando entra, muitas das vezes encontra a lavra. Porque eu, por exemplo... Eu não sei identificar, agora talvez eu já saiba identificar o que é uma lavra de um mosquito. A lavra que fala, né? Larva. É larva, pois é. Quando eu fui pela primeira vez, a pessoa mostrou, é isso aqui. Eu falei, puxa vida, eu pensei que fosse algum bichinho da água. Eu acho até interessante o Arruda ou a Claudiane falar para os nossos telespectadores como é que é o mosquito, como é que é o jeito dele. Ele senta de cabeça para baixo, cabeça para cima, de lado. Acho que isso é interessante. Ele é xadrezinho, né? Ele é amarelo, ele é branquinho, né? Qual tipo que é o mosquito? Porque realmente a gente tem dúvida. Eu conheço, né? Mas muitas das vezes você tem dúvida. Claro. Mas aí, pastor, só para dentro da sua fala, é muito interessante também, por exemplo, as igrejas católicas hoje que a gente frequenta,
por exemplo, nas missas estão divulgando muito, estão pedindo às pessoas para realmente ajudar nessa alavancar e acabar, exterminar com esse mosquito, que é terrível. Uma outra coisa que é muito interessante, que às vezes nós não fazemos, você que está nos assistindo, a gente fica dentro da nossa casa, esquece do nosso telhado, né? E lá no nosso telhado tem uma pedra que acumula água dentro da calha, sabe? E muitas das vezes dificulta o agente da zoonose, não vai subir em cima do seu telhado, mas você pode subir e verificar isso, porque isso aconteceu na minha. Tinha uma poça d'água na minha calha, por duas pedaços de telhas, entendeu? Então aquilo ali é uma forma de proliferar esse mosquito. E você olhando a casa do seu vizinho, como nós tivemos aí, nós estamos tendo várias chuvas bravas aí, o que acontece? Vento muito forte, tira a tampa da minha caixa d'água e eu não sei se a minha caixa d'água está sem tampa. Então é preciso que cada um de nós faça essa fiscalização de nós mesmos. Sobe no seu telhado, vê se a tampa está lá da caixa, se ela voou, né, se ela quebrou, para que nós não possamos deixar as nossas caixas sem tampa. Isso é de suma importância. E se você vê uma caixa do seu vizinho vazia, é interessante você comunicar a ele, ó, sua caixa está vazia. Se o vizinho não quiser trocar, ficar com dificuldade, a lei também prevê aqui, ó, no artigo 14, que será colocado à disposição dos munícipes o número de disque denúncia que será divulgado pela Secretaria de Saúde. Então hoje com certeza a Arruda vai dar o telefone, você pode discar, ó, vizinho tal, a gente fala com ele, está aqui o foco, ele não está obedecendo. A gente não quer desavença entre os vizinhos, nós queremos a paz, a união. Saúde. Né? Saúde, que nós exatamente. trabalhamos juntos, que nós possamos ser firmes. Vamos combater esse mosquito, amigo. Porque se você pegar uma dengue, eu não quero isso para você. Cada um que pega dengue, eu nunca vi alguém emagrecer dentro de 10 dias, 15 dias, 5 quilos, pode ter certeza. Agora, não queira fazer esse tipo de emagrecimento, por favor. Então, lá, o mosquitinho como é? Pois é, desculpa, mas só pegando um gancho, quando o senhor falou sobre a calha, sobre as calhas, né? Mas no período de chuva também, igual você falou, que nós temos muito vento, né? Então, quando a gente tem a possibilidade de subir, né, muitas vezes você não para tem, poder né? verificar uma calha, a gente acha até a própria sacolinha, que às vezes vem voando. Exatamente. A sacolinha, ela voa. O vento leva E acumula água dentro da própria sacola. Isso, e aí ali na saída do cano, a sacola prendeu, porque o próprio fluxo da água trouxe ela e aí é que ela fechou ali. E a pessoa vai descobrir porque aí vai acontecer o quê? Tampa a saída da água, ela enche e entra em cima da laje da pessoa, começa a marejar água, o cara vai ver que a talha dele está entupida. Entrando dentro da laje, para marejar, vai demorar mais tempo. Exatamente. Então, assim, muitas das vezes já nasceu o mosquito já voou, já veio outros e esse ciclo já se repetiu. Foram várias gerações. Isso. O vereador falava de descrever o transmissor, o mosquito. O que eu posso dizer assim, ele está muito, muito adaptado na área urbana, né? Encontra facilmente situações para se reproduzir. Falo de Brasil, né? Está no Brasil inteiro. Hoje tinha uma parte do sul que não tinha, hoje ele consegue se reproduzir em qualquer lugar. Nos anos 90 falava água limpa, parada, hoje você encontra ele com pó de café, com óleo, né? Ele se adaptou de uma forma, consegue existir numa tampinha de garrafa. Potencializou também a capacidade de transmissão dele. Fala-se em 22 vírus que ele consegue levar facilmente. Nós conhecemos aí a febre amarela, que voltou, né? Ele tem poder para levar. Chikungunya, né? Que é uma doença grave na grávida. Zika vírus também, para a grávida, é um perigo. E a nossa conhecida dengue, que tem 4 vírus. Então, só aí já tem uma gama de vírus que ele transmite com facilidade. Tem o poder de levar para o organismo, tornar infeccioso e repassar com facilidade. Um mosquito, ele tem 4 fases no seu ciclo. Tem uma fase ovo. Essa fase ovo é de difícil combate, porque quando a fêmea faz a postura numa lata de água, se essa água sai, esse ovo permanece ali até 450 dias viável. Então, sem água? Sem água, seco. Ele entra em dissecação, escurece, protege o interior e se daqui 450 dias você for lá e colocar água, ela sai, a larva sai. E sai rápido, não demora não.
Então, essa é uma fase de difícil combate. A gente usa muito a remoção dos objetos para levar também os ovos. Depois da fase ovo, você tem a fase larva, que é depois que Clode sai dos ovos. Ela vai ter 4 subfases, L1, L2, L3 e L4, que é o crescimento dela da larva dentro da água. O crescimento vai ter uma velocidade determinada por temperatura, e como o vereador bem lembrou, agora favorece muito, nós temos temperaturas altíssimas agora, e isso só favorece. Ele acelera quando a temperatura aumenta. A concorrência com outras larvas, com outros, libélula, por exemplo, é um predador. E a oferta de alimento. Essas condições vai acelerar ou reduzir a velocidade desse período de larva. Às vezes, na pior condição, ele chega a 9 dias. Pode sair com 7, numa condição boa, até menos. Saindo da água, ela vai se tornar mosquito, né? A fêmea, que é o vilão da história, ela vai fazer, saindo ali na lâmina, normalmente procura novos ambientes, por isso que tem esse voo de deslocamento. Ela vai encontrar, o primeiro ato dela, ela é naturalmente aguçada, vai encontrar com um macho. Ela vai copular uma única vez na vida, num voo nupcial. Ela copula e tem uma espermateca, onde ela armazena o material, e cada vez que os ovos passam, eles são fecundados ali. Ela não copula mais, é uma vez só. Dali para frente, copulou, ela vai buscar o sangue. Tem predileção, tem preferência por sangue humano, até pela pele. Pegou esse sangue tem uma proteína que vai formar a casca do ovo, né? E dali para frente, se ela encontra uma pessoa infectada, quando ela picar, ela vai, para o resto da vida dela, ter esse vírus com ela e vai transmitir. Porque durante a vida ela vai fazer isso. Picar, pegar o sangue, formar os ovos, colocar ovos. Picar, pegar, isso é a vida até o fim dos 35, 40 dias que ela vive. E esse mosquito, ele é diferente dos outros, assim? Faltou, eu acho que nós devíamos ter trazido aqui a foto desse mosquito para a gente projetar. A gente vai, então, vamos pedir para o editor colocar na tela. Isso, faz favor. Enquanto a gente conversa aqui agora. Porque ele é bem incomum. Já coloca, já está aí na tela já. Agora, uma coisa que me chamou a atenção, quer dizer que ele fica quase 500 dias com a vasilha seca. Foram feitos vários testes com paleta. Então não adianta só jogar a água fora, tem que lavar a vasilha, digamos, a vasilha do cachorro. Tem que escovar. Isso. A calha, por exemplo, se a água está parada, ela cria um lodo ali. Isso. O ideal seria passar uma vassoura para limpar. Se você desnivelar... Senão você jogou a água fora e resolveu o problema. Não, e o bicho está ali. Não resolve. O bicho é danado, hein? No caso da cana, se conseguir nivelar ela de uma forma que a água não fique parada, ele não vai conseguir se reproduzir. Porque se reproduzir, ela vai embora, né? Ela precisa de água estacionada. Mas ele é viável, sim, 450 dias, vários testes, né? A sorte nossa é que nem todo mosquito Aedes aegypti está contaminado com o vírus. Com o vírus. A sorte nossa. Agora... Estava perdido. Agora, só voltando um pouquinho, que é muito bom para você que está nos assistindo, quando você recebeu agentes zoonoses, receba bem, né? Claro, você tem que identificar, porque tem muitas pessoas que se passam por agentes e, na verdade, quer te assaltar, mas, por favor, abra sua casa, mostre que você não tem droga dentro da sua casa, que você não tem carro roubado, porque a grande maioria, eu não esqueço quando nós aprovamos essa lei, teve que a polícia entrar dentro da casa para abrir a casa que a pessoa não quis, foi preso e foi preso drogas que a gente sabe disso, droga, carro roubado, porque muitas das vezes as pessoas não recebem o agente porque tem as coisas erradas dentro da sua residência. Né? E o seu vizinho não é responsável de pegar a dengue por causa de você. Então é preciso que a gente faça as coisas corretas e evite o tal de mosquito proliferando dentro da sua residência. Agora, preocupante é o médico infectologista que participou da reunião e tal, ele disse que o tipo 2, né, que é o que está prevalecendo aí, que é o mais perigoso. Né? É um grau maior de periculosidade. Não digo mais perigoso. É porque são 4 vírus. E aquela epidemia, por exemplo, 2015, onde teve quase 20 mil casos confirmados, circulou vírus 1. Aquelas pessoas que pegou aquele vírus têm uma resistência, que vai dissipando com o passar dos anos, mas tem uma resistência.
E quando você compara listas de agora, de nomes de agora, com os nomes anteriores, 16, 15, 14, e até 16 também, você percebe repetição de pessoas que tiveram e estão repetindo agora. Isso é um indicador. Eu estou dizendo isso porque a gente ainda não fez isolamento viral. Mas tem indicadores, tem razões para crer que existe o 2 circulando, até porque 20 cidades, o próprio Dr. Marcelo informava isso, já isolou, já pegou que é o vírus 2, já fez separação e identificou o 2 em circulação. A diferença disso é que a desvantagem disso é porque coloca todo mundo suscetível, né? Aqueles que não teve contato vai ficar ali exposto e vai pegar, porque não tem aquela vacina, vamos dizer assim, e potencializa os casos graves, né? Esse cruzamento de você ter resistência para um e chegando um outro que não circulou ainda. E outra questão levantada lá pelo Gladstone, que é o secretário de Saúde, é a possibilidade de usar drones para vistoriar as residências. Mas aí esbarra em questões legais, que é de invadir privacidade e tal. Enfim. Nós fizemos ano passado, aqui com a universidade, aqui no Santa Mônica mesmo, eu tive contato com um professor, e nós sobrevoamos com um drone da UFO, um drone que é usado inclusive para verificar a copa de árvore, ele tem todo um trabalho. Mas ele terminou, ele entrou em contato e ofereceu. A gente fez o distrito industrial e o teste me mostrou que é funcional. Você consegue visualizar muita coisa que o servidor não tem acesso, não consegue ver do chão, ou mesmo nas coisas que ele consegue subir, ele não visualiza, né? A gente pretende amadurecer essa ideia, porque é como você falou, envolve privacidade, envolve direitos, e a gente tem que fazer as coisas do jeito certo. Né? Então é uma situação que está passando, né, por estudos, mas que a gente almeja, porque tem um potencial muito grande para nos auxiliar nas soluções de muitos problemas. É um caso de um acordo aí com a população nesse sentido, porque, como você disse, né, a efetividade vai ser muito maior para descobrir, né, focos e tudo mais. Eu acredito que tudo que vier a contribuir será importante, mas nada vai substituir se as próprias pessoas abraçarem a causa. Porque às vezes a pessoa, por às vezes ela pode acontecer, se eu estiver errado, me corrijam, da pessoa ter, digamos assim, um criadouro dentro da sua casa, de ser encontrado, e ela nunca ter sofrido. Pode. Com a tal da dengue, porque o mosquito ele se prolifera ali, ele voa. Ele vai para outros locais. E a pessoa, por conta disso, ela diz assim, não, mas aqui não tem nada, porque eu nunca peguei essas coisas. Quando e entra os lá, tá lá. São diferentes, né? Às vezes você tem um mosquito na sua casa, você ficou doente, mas não teve, foi assintomático, você não sentiu. Mas o mesmo mosquito, o mesmo vírus que circulou ali, causou a doença em você e você nem percebeu, vai para o vizinho e pode até matar. Depende de cada organismo. Depende do organismo. Agora existe, eu até uma pergunta do apresentador aqui. Por exemplo, a pessoa pegou a dengue, ela foi medicada e tal, ela corre o risco de pegar novamente? Oxi. É o que a gente estava falando. Você tem 4 vírus. Se você pega do 1, você vai ter uma resistência relativa, como se fosse uma vacina, uma resistência que vai dissipar com o passar dos anos, mas você tem resistência para o 1, mas você não tem para os outros 3. Entendeu? É o que está acontecendo agora. A resistência dissipou e ainda chegou um outro vírus. Esse outro vírus vai encontrar você desprotegido, você não teve contato com ele. Então, de vírus diferentes você pega, mas você vai pegar 4 vezes ao longo, porque cada vez que você pegar, você vai desenvolver resistência para aquele vírus. Ou seja, a solução realmente é a prevenção. É a população. Agora, em alternativas, né, por exemplo, assim, se todo ano é a mesma história, não é hora de mudar algumas estratégias assim, de comunicação mesmo com a população? O Ministério da Saúde, eu já ouvi isso em reuniões, em eventos, né, até mega reuniões já foi falado, da abordagem, da fala, né, eu ouvi do presidente mesmo do PNCD dizendo que saber por si só já não leva ninguém à atitude, né? Ele até cita, se fosse assim o médico não fumava.
né? E hoje, se você ficar na praça perguntando, dificilmente você deixaria ou não vai encontrar uma pessoa que não sabe isso, que o mosquito se reproduz na água e que transmite essas doenças aí. Facilmente você conversaria, mas o nível de atitude, de atenção com os problemas, ele é mínimo comparado à informação. Então, uma das coisas que se fala muito e também passa por amadurecimentos, eu digo assim, é a questão da abordagem, aquilo que a gente conversava lá fora. Dizer algo que conduza à atitude, né? Dizer algo que faça a pessoa entender, dizer algo que supere os outros problemas que aquela pessoa tem, porque isso também inibe a atitude, né? Então, esse é o grande tabu, né? Nós temos uma população que tem uma cultura diferenciada, né? Nós somos êxodo rural, eu mesmo vim criança da roça, e você chega aqui, as pessoas não chegam com aquela noção de cidadania, né, e lança lixo em terreno, e aquilo tudo, de repente até sem ter ainda uma... Sem maldade, né? Sem maldade. Faz, né? Você falou em roça, me permite uma pergunta? Claro. Como é que está hoje o índice de infestação a nível de zona rural e nos distritos? Está compatível com os mesmos índices de Uberlândia? Lá é menos? Porque eu acredito que na zona rural deve ser bem menor, né? É menor. Então, como é que está esses índices nos distritos? A gente como é que trabalha tá? os 4 distritos num sistema de pesquisa. Lembrando você que nós temos 4 distritos em Uberlândia, que é Itapuirama, Isso. Cruzeiro do Peixoto, Martinésia e Miraporanga. Isso. A gente mantém todas as ações que faz no município, a gente faz no distrito. Inclusive, alguns têm até agente fixo lá. Né? O caso, por exemplo, de Itapuirama. Tem a Daniela, até conheço. Exatamente. Então, essas pessoas fazem a visita e fazem a orientação. A resposta nos distritos é muito positiva. A pesquisa ainda não foi concluída, acredito que semana que vem a gente já tem um resultado, mas não preocupa hoje os distritos. Mas o índice é menor porque eles têm maior cuidado? É menor, mais, eu diria que a acessibilidade ao morador do distrito é melhor. Entendeu? Você sempre encontra alguém. É mais fácil você entrar na casa. A orientação tanto da zoonose quanto do PSF, ela é mais absolvida. A concorrência com outras coisas é um tanto menor. Né? Então, hoje os distritos não chegam a ser. Fizemos várias intervenções, a gente costuma fazer no dia de finados, ficar em todos os cemitérios, aproveita o momento, orienta sempre a comunidade. Então, assim, não é um problema de transmissão hoje os distritos, não. Tem, você vai achar um notificado aqui, um ali, mas não se compara, por exemplo, a um Guarani, Tocantins, né, onde já passa aí de 100 notificados. Quer dizer, esse trabalho vocês fazem dentro do cemitério também? Vocês vão lá? Isso, isso. Sim. Faz periodicamente também? Isso, inclusive os cemitérios aqui na área urbana é cadastrado com ponto estratégico, visita quinzenal. Né? No caso do São Pedro e Eu acho que é o único lugar que vocês não são rejeitados, né? Lá ela tem acesso a o pessoal mais tranquilo, né? Brincadeiras à parte aí. O pessoal lá é mais tranquilo, né? Talvez o pessoal diga assim, pô, mas isso é uma discussão, um tempão só falando do mosquito. Pois é, meu amigo. Um bichinho que parece ser insignificante, mas você vê quantos problemas que ele tem trazido. Os cemitérios são cadastrados, a gente tem inclusive um servidor que fica só por conta do cemitério. E vigia constantemente, e às vezes a gente coloca armadilha, faz uso de adulticida, herbicida, não chega a ser. É aquilo que eu expliquei, existem situações que a gente tem uma guarnição ali constante e não chega a proliferar mosquito. Nossa dificuldade está no quintal. Primeiro, pelo acesso... Seres vivos, viu? E segundo, pela postura do morador. O bicho quer matar mesmo. Até, se me permite, né? Assim, claro. Normalmente apresentador de programa não dá palpite, não. Mas esses dias eu li um livro e um experimento feito na Inglaterra com o pessoal que faz cobrança de impostos, que tinha um índice de arrecadação lá de 56%. O pessoal atrasava para pagar impostos e tudo. E em 2009 eles contrataram uma agência para mudar as estratégias de comunicação. Aí, ao invés de cobrar das pessoas para pagar os impostos, que ia ter multa, que ia ter juro, eles mudaram e começaram a parabenizar todo mundo. Mandaram uma carta para todo mundo, parabéns por você pagar seus impostos em dia e tal. Essa mudança subiu de 56%, se não me engano, para 89% a arrecadação. Só essa mudança de frase, que a pessoa que recebeu a carta
sendo agradecida e não pagou, ela teve o compromisso cívico de ir lá pagar, né? Essa pequena mudança fez a pessoa levantar, não, peraí, eu tenho que pagar, eu não paguei e o cara está me agradecendo, né? Em vez de cobrar, agradecer. Talvez seria uma estratégia de usar isso no combate à dengue, né? De mandar, manda na conta de água, muito obrigado por você contribuir no combate à dengue, pronto. Isso. Aí a pessoa, obrigado, eu estou contribuindo? Nossa, acho que eu não estou contribuindo. Talvez seja uma alternativa. Nós temos... comportamento, né? Os cientistas chamam de aprovação social, né? A pessoa, ela tem a tendência de fazer o que as outras pessoas estão fazendo, né? De copiar as outras pessoas. É só uma sugestão. Não, claro. A gente teve, naquele período que eu citei, onde o índice de pendência oscilava em 20%, nós tivemos uma experiência muito positiva com os cartões. E engraçado, eu lembro. Outro dia eu tive numa farmácia de manipulação e tinha um quadro e tinha um cartão verde fixado lá. Na ocasião, eu lembro de uma pessoa ir na televisão e dizer, minha casa é verde com o cartão. Então, é reconhecido, né, esses artifícios, assim, quando a gente usa com critério e tudo, hoje não usa mais uma resposta. O cartão? Não, nesse momento não está. É uma alternativa, porque aí o vizinho vê que o vizinho está com cartão verde, ele vai querer ter o verde na dele também. Isso, né? É algo que se propaga. É interessante que algumas vezes, né, Arruda, a gente achava o cartão verde colado no portão ou até na caixinha da CEMIG. O morador faz questão de mostrar que ele está fazendo a parte dele. Exatamente. Então, assim, são alternativas que podem contribuir muito. Se aumentou em bilhões a arrecadação, acho que não custa nada tentar por esse lado de cá, né? Agora, eu acho que essa informação, essa ideia, eu acho bem válida, né? Muito. E na conta de luz, a pessoa lê, porque... na conta de água, de luz. De água, de luz. Eu, inclusive, tenho feito isso, inclusive estamos agora... mandamos fazer mais panfletos conscientizando. Eu faço por conta própria e saio distribuindo. As pessoas põem a equipe para colocar nos faróis, porque o brasileiro, infelizmente, ele tem um hábito de não gostar muito de ler. Essa é que é a verdade. A gente tem esse hábito, é uma cultura. Eu acho que a gente tem que ler mais. Se receber um panfleto, conforme o pessoal das zoonoses faz, às vezes tem gente que nem se interessa a ler. É verdade. Ele já amassa e joga fora. Uhum. E ali tem informações importantes. Eu estava olhando um panfleto lá das zoonoses, tem informações importantes, regras que, uma vez sendo colocado em prática, vai te beneficiar, vai levar o seu filho. Porque é interessante que às vezes a pessoa ela não dá, o vereador Vilmar, a atenção devida, mas quando um filho ele fica doente, ou quando ela fica doente, ela quer chegar ela não quer morrer. Ela quer que o médico resolva o problema dela, sendo que antes ela poderia ter evitado de chegar naquela situação se ela tivesse seguido uma simples orientação. Isso. E eu acho que as pessoas têm que atentar para isso. A nossa cultura não é preventiva. A nossa cultura de saúde é uma pessoa de branco com seringa na mão e uma caixa de comprimido. E isso não é saúde, isso aí já está lidando com a doença, né? Eu acho que saúde é você ter ali no seu bairro, livre dessas doenças, você ter o seu lazer, o seu transporte ideal. Saúde é isso aí, no nosso entendimento é isso. E outra seria, até o Vilmar, a gente conversou esses dias, teve uma ideia, uma parceria público-privada, né? Quer falar sobre? Não, eu veja bem, porque é uma forma de, até surgiu do Fernando, eu acatei a verdade, essa que talvez a gente pudesse promover, né, um sorteio de uma moto, por exemplo, no bairro de Uberlândia ou no distrito, no bairro, por exemplo, né? Uma forma de incentivo ao morador, né? De que aquele bairro realmente está isento do mosquito Aedes, entendeu? Mas, por outro lado, a gente vai analisar hoje que, devido ao número de agentes que nós temos hoje na zoonose, eu vejo, porque por você fazer uma propaganda dessa, uma publicidade dessa, orientação, uma forma de incentivo às pessoas, é preciso que todas aquelas casas estão cadastradas 100%, né? Mas fica a ideia aí, quem sabe um dia a gente chega numa forma de incentivar as pessoas sorteando algo para, né, valorizar tanto o agente, até o agente tem que, né, tem que ser valorizado também, quanto aos moradores do determinado bairro,
que o índice foi mínimo. Vai a zero ou mínimo, né? Falando nisso, qual que é o índice que nós temos hoje e qual que é o bairro hoje mais que tem o índice maior? É o Guarani? Qual que é o bairro hoje que tem mais infestação hoje do Aedes aegypti? Hoje nós temos um problema de notificação não tá. Isso, notificação hoje está maior em 5 bairros. Guarani, Tocantins, Luizote, Tayamã, Jardim Patrícia. Coincidentemente, todos próximos, todos na região oeste. E quase que coincidentemente também, porque um foge um pouquinho, são bairros concebidos para ser conjunto habitacional. Guarani, Luizote, Tayamã. São bairros que tem o quê? Quintal. E quintal que tem coisas acumuladas. Esses bairros, esses 5, tem 52% dos casos numa contagem que a gente fez aí cerca de 5 dias atrás. Pois é, então você que mora nesses bairros, não só vocês, mas é importante vocês unirem agora nesse momento para realmente combater esse mosquito, né? E aos outros bairros também, o índice tão alto, não é só nesses 5. Todos os bairros de Uberlândia. Então é preciso que realmente nós possamos fazer uma grande força-tarefa. E eu gostaria de perguntar novamente, que passou desapercebido, que eu fiz o questionamento, qual que é, por exemplo, o telefone que nós vamos ligar na zoonose para dizer, olha, dá um apoio para mim no meu bairro, tem um vizinho aqui que está com dengue, a pessoa com dengue, ela tem que notificar um PSF do seu local da moradia, qual que é o telefone que liga para a zoonose? Você poderia só finalizar, por favor? Nós temos o 3213 1470. Esse número tem uma telefonista disponível das 6 da manhã até as 6 da tarde. Nesse número a gente dispara a ordem de serviço, podemos verificar o quintal, podemos auxiliar. E se tiver no seu quintal pneu, um armário grande, um tanquinho, coisas que o lixeiro não consegue levar, nós temos parceria com o ONG e temos condição de te auxiliar para remover esses objetos. Nossa vontade é ajudar, mas a iniciativa, o pontapé inicial tem que partir do morador. Nós precisamos. 3213-1470. Perfeito. Grave esse número aí. Colocar na tela também. Ok. Né? De tempos em tempos nesse programa, colocar esse telefone aí para ligar. E indo naquela direção contrária, quais os bairros que merecem destaque como referência, como lição para os outros, né? De que está fazendo a sua parte? Olha, a gente assim, é sempre delicado você falar, porque o que o cara acomoda. E pode mudar a situação, né? E aí o mosquito sai de um bairro para o outro, se desloca. Isso. 300 metros. Isso. Talvez o mosquito está assistindo o programa e vai lá para aquele bairro lá, né? Isso, mas assim, não vou dizer que está zerado, mas o Tibério, por exemplo, está surpreendendo esse ano. É modelo. Vem assim, apresentando um comportamento até esse momento melhor do que bairros do porte dele e que tem a complexidade que ele tem, né? Rodovia cruzando, muitos comércios que tem ali dentro, que às vezes é gerador, né? Então, esse bairro está se destacando um pouco mais, o restante já... Serve de exemplo para os outros, então, né? Parabenizando, então, os moradores do bairro Tibério. A pessoa afetada com a doença tem que notificar quem? Comunicar, por exemplo, PSF, o que é? A gente tem uma vigilância epidemiológica. Ou comunicar a própria zoonose, só para a gente diferenciar. Sempre que a pessoa... Porque quando eu dei o dengue, eu me lembro que nós tivemos que fazer vários procedimentos naquela época, né? Então, esse procedimento hoje, ele evoluiu bastante. Sim. Existe um sistema na rede, né, que notifica lá e já cai a informação para a gente rapidamente. O próprio médico que atender. Isso, a notificação é feita ali, essa notificação é encaminhada tanto para a vigilância quanto para o Centro de Controle de Zoonose, porque a proposta não é ter estatística, a proposta é disparar uma ação e impedir que aquela doença repasse ali. Quero sempre destacar, a questão dos bairros muda muito rapidamente, né? E às vezes a gente fala hoje, mas é sempre necessário que o cidadão mantenha ali a atenção no seu quintal para que não se torne amanhã um problema. O importante é que a pessoa vá a uma unidade de saúde. Isso. Ela indo a uma unidade de saúde, chegará para diagnóstico. Bom, infelizmente o nosso tempo encerrou. A gente falaria aqui horas, né, sobre essa questão. Mas fica o convite para uma próxima oportunidade, nos desenrolar aí, a gente torce para que a situação melhore, né, com certeza, para a gente voltar aqui e orientar mais uma vez a população para continuar. Mas eu queria pegar assim, uma consideração final de cada convidado, a gente sempre faz aqui no programa,
ou é um apelo, é uma orientação, reforçar um telefone, enfim, podem ficar à vontade. A gente começa aqui com a Claudiane, termina lá com o Vilmar. Claudiane Rodrigues Gil, supervisora diária, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço. E uma consideração final, uma mensagem final aí para os nossos telespectadores, os cidadãos de Uberlândia. Eu, inclusive, gostaria de pedir a toda a população mesmo de Uberlândia que colabore, que nos receba, sabe, nós estamos dispostos a ajudar. Estamos dispostos a entrar, eliminar, remover, ajudá-lo, né, até a remover o criador, o que ele tem lá, mas para a gente fazer isso ele precisa nos receber. Então nos receba, permita que esse acesso seja tranquilo, né, e eu peço a participação de todos nesse sentido. Bom, muito obrigado então, Claudiane. O vereador Isaac Cruz, mais uma vez conosco aqui, muito obrigado pela presença. Vereador. Olha, eu que agradeço e queria fazer aqui um apelo a todas as igrejas, todas, seja ela evangélica ou católica, que o pastor, ou o padre, ou o líder daquela reunião, não se esqueça, tira 10 minutos, orienta as pessoas para que elas possam não só permitir, você não vai ficar esperando, deixando a água lá parada, esperando uma pessoa das zoonoses chegar. Você mesmo pode ir lá, tem esse hábito. Choveu à noite, de manhã já vai lá, ver se tem alguma vasilha lá, algum copo descartável, alguma vasilha com água parada. Joga fora, que você está guardando a sua própria saúde. E fazer um apelo aqui também, eu não poderia deixar de falar, os meios de comunicação. Convide essa equipe, está aqui à disposição, o Arruda, a senhora, para ir lá esclarecer. Se gasta tempo falando tanta bobagem, se gasta tempo falando só do fulano que morreu, que o outro que foi atropelado, por que não tratar de um assunto desse? Pelo menos uma vez na semana, os meios de comunicação, rádio, TV, devem fazer isso, porque isso é um trabalho de todos nós, e a população tem que colaborar. A maior colaboração, o maior agente tem que ser você, nós temos que ser um multiplicador de orientação para transmitir aquilo que os agentes falam para a gente, os conselhos. Você tem que ser um multiplicador. Eu agradeço e espero que a gente tenha contribuído com alguma coisa nesse programa. Com certeza. Bom, José Humberto Arruda deve estar com a agenda cheia aí essa época do ano, né? Inclusive nos meios de comunicação, enfim, a gente agradece muito aí a disponibilidade de vir aqui. Ele é coordenador do Centro de Controle de Zoonoses e sempre à disposição, sempre que a gente convida, está sempre à disposição, e eu queria muito agradecer mais uma vez, José. Muito obrigado, viu? Eu é que agradeço muito, até porque participar com vocês é uma forma da gente envolver a sociedade, chamar para nos ajudar nessa difícil batalha que se intensificou agora. O meu apelo, o meu pedido, eu vou direcionar a esses bairros que eu citei. O Guarani, o Tocantins, o Luizote de Freitas, o Taiamã e muito provavelmente o Patrícia também. Digo provavelmente porque a decisão de circular o fumacê tem alguns critérios específicos. A gente entrou agora com o veículo fumacê no bairro Tocantins. Esse veículo circula em horários diferenciados, é sempre no crepúsculo, porque é o momento de deslocamento do transmissor. E eu queria pedir para as pessoas abrir portas e janelas no momento em que ele passar. É importante a entrada do produto. Às vezes você não está vendo, porque a quebra do veneno naquele canhão é em gotículas bem diminuta mesmo, até para não juntar com a umidade do ar e descer. Então, abrir as portas vai ter uma resposta, um resultado muito melhor. E o mosquito, a gente sabe, ele tem o hábito de adentrar, de ficar ali debaixo da pia, próximo do sofá. Então, abra o contato nesse momento com essa dosagem de veneno, não vai comprometer em nada a saúde, é uma dose mínima. E se abrir, vai nos auxiliar. Vai ter uma eficiência maior o veneno, né? Isso. Entrar na casa, enfim. E a tendência das pessoas é justamente fechar, né? A hora que houve o barulho do fumacê chegando, já fecha tudo. E não é isso que tem que fazer, né? A tendência é fechar, né? E às vezes a penetração dele fica na parte externa, o mosquito se protege ali dentro, acaba não sendo um resultado tão bom.
Então, abrir, volto a dizer, o contato ali com aquela dosagem, de repente é menor do que o que tem num quilo de tomate. Não vai prejudicar em nada. Bom, então muito obrigado, José Arruda. E o Vilmar Rezende, vereador, autor da lei aí, que deu uma reforçada nessa questão. Muito obrigado. E mais uma vez conosco aqui e sempre portas abertas. Muito obrigado. Eu que agradeço, Vilmar. E queria deixar aqui uma sugestão para programa, Câmara do Debate, todos os programas, se for possível, colocar uma vinhetinha lá, um combate ao mosquito Aedes, se for possível, pelo menos até a gente sair desse foco, que nós precisamos ajudar a divulgar muito isso, para conscientizar as pessoas, né? Eu agradeço a Deus mais uma vez por essa oportunidade, cumprimento pelo seu trabalho, Fernando, toda a equipe que está aqui envolvido. Agradeço a Claudiane, meu amigo, Lúcio Vereador, pastor Isaac Cruz, e o Arruda, que é uma pessoa que a gente tem o maior respeito e carinho por ele diante da zoonose, né? Levo nossos cumprimentos a todos os agentes da zoonose para que eles possam cada vez mais trabalhar com incentivo e com vontade de atender realmente essa solução gravíssima que nós temos na cidade de Uberlândia. E quero nos colocar à disposição, tanto eu quanto o pastor Isaac Cruz, na Câmara Municipal de Uberlândia, à disposição de cada um dos senhores. Precisando da gente, estamos à disposição. Nosso objetivo é estar sempre junto com todos vocês. Muito obrigado, que Deus nos abençoe. Amém. Então, muito obrigado a você em casa também que nos acompanhou. O Câmara Debate fica por aqui, de volta no próximo programa. Até lá.